No vídeo anterior eu tratei sobre as hipóteses de sobrevivência, um outro grupo de assuntos que interessa para a psicologia, que envolve esse problema sobre existe o espírito para além do corpo, para além da vida biológica. Assuntos como viagem astral, lembrança de vidas passadas, os contatos espirituais, desde contatos mediúnicos até casas mal assombradas, assombrações, aparições. Todos esses assuntos, eles intrigam e levam os cientistas a se perguntarem e tentarem aprender com essas questões, se perguntarem se o espírito sobrevive à matéria e ao corpo. É claro que são assuntos de mais difícil constatação em laboratório. É por isso que não se fala ainda de fenômenos da sobrevivência, sim de hipóteses da sobrevivência. Porque são ocorrências que dependem muito dos relatos das pessoas que têm essas experiências e não de uma construção de um desenho laboratorial que possa replicar esse tipo de pergunta. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver alguma dúvida também, dá uma olhada no vídeo onde eu diferencio fenômeno e experiência. Mas esses problemas sobre a sobrevivência envolvem uma boa dose da experiência pessoal. E a replicação de fenômenos parapsíquicos, fenômenos psi, é relativamente fácil e é feita. Mas a produção de fenômenos laboratoriais que indiquem a sobrevivência do espírito é difícil. Vou dar alguns exemplos. No caso da experiência fora do corpo. Se pode e se fizeram experimentos onde uma pessoa procurava sair do corpo e adivinhar números que estavam colocados em um local à distância. Acontece que já tem uma dificuldade primeira de encontrar alguém que tenha facilidade de produzir experiência fora do corpo. A maioria esmagadora das pessoas que procuram tem bastante dificuldade. E o experimentador precisa de dinheiro, precisa de laboratório, demanda tempo, ele tem prazos. Então ele precisa ir atrás de alguém que consiga produzir com facilidade para produzir uma série de tentativas e ver se a pessoa consegue ali estar adivinhando aqueles números. O que acontece? Digamos que o participante relata que ele saiu do corpo e viu o número, depois ele volta e diz o número corretamente. O que existe aí, enquanto campo fenômeno objetivo, o que foi constatado objetivamente é que a cobaia adivinhou os números. Ou seja, o que foi constatado objetivamente é a clarividência, a captação da mente de uma informação à distância. Não foi constatado objetivamente que a pessoa saiu do corpo. Então, esse tipo de experimento prova que há percepção à distância, mas ele não é suficiente para provar uma saída do corpo. Talvez com assim, uma replicação muito grande de experimentos, por exemplo, que precisa de muita gente com bastante capacidade de saída do corpo para se ter um resultado estatístico que se possa analisar estatisticamente, se possa verificar que aquelas pessoas têm um índice de acerto maior quando elas informam ter saído do corpo e um índice de acerto menor quando elas informam ter simplesmente tentado adivinhar. É possível fazer esse tipo de experimento. Demanda, como eu disse, muita replicabilidade, o uso de experimentadores experientes e que, enfim, consigam fazer isso bastante tempo. Mas enquanto desenho de pesquisa é possível, e se constatar que, por exemplo, houve uma diferença nas adivinhações, se pode então ter um indício de que durante a experiência fora do corpo a pessoa tem capacidade maior de constatar informações. Mesmo isso não chega a provar que a pessoa esteve fora do corpo, mas
já começa a dar indício assim, que aquela experiência ela produz alguma coisa diferente em termos objetivos. Mas não sei se está ficando claro a dificuldade de se construir um experimento laboratorial para provar a saída do espírito do corpo. A mesma coisa a gente tem com outras questões como a lembrança de vidas passadas. Digamos que uma criança, como tem registros, ela desde nova começa a insistir para os pais que os pais dela verdadeiros estão em outra cidade, e ela teima e até que ela conta histórias até que eles vão lá e descobre que aqueles outros pais existem mesmo, e as histórias que ela contou eram verdadeiras, e a criança sabia de coisas que só aqueles outros pais sabiam, e a criança disse que viveu com eles, que o nome dela era tal, e os pais confirmam que eles tiveram um filho assim, que morreu. Isso acontece, não é tão raro assim, né? Claro que são poucas pessoas, mas é um número já significativo, que a gente fica assim, poxa, interessante. Mas em termos extrasensoriais, o que está evidenciado aí é que aquela criança, obteve informações por meios desconhecidos. Ela obteve informações da família, do que aconteceu no passado, por meios desconhecidos. Ou seja, uma telepatia. Ela teve informações que só aqueles pais antigos sabiam. Botar isso num laboratório, eu consegui provar que porque ela sabia, ela era o filho, tudo bem, é uma conclusão plausível, né? É razoável da gente pensar que ela foi realmente o filho na vida passada, mas em termos de prova objetiva não chega a ser, né? É um indício de que pode ser. Mas para vocês verem como o estágio de pesquisa avança lentamente, mas é para ser assim, né? Faz parte disso. Enquanto se procura, mesmo com todo esse rigor, descobrir respostas sobre essas questões, se aprende muito sobre elas, né? Ao contrário do que a gente simplesmente bater o martelo e dizer, não, a resposta é essa, quem não aceitar é porque é dogmático, ponto final, temos a resposta. Questões como aparições, casas mal assombradas, poltergeist. Então, as pessoas relatam que tem um fantasma na casa e o fantasma mexe telha, quebra vidro, cai pedra do nada, abre torneira, fecha torneira. Ok, elas estão relatando que há um fantasma. Então a gente fica, né? Pode ser realmente que haja um espírito. Mas em termos de fenômeno objetivo, o que está vendo aí é a psicocinesia. É a influência de alguma mente sobre a matéria. E como essa influência pode também ser inconsciente, nada impede que seja influência da mente dos próprios moradores da casa. Espero que isso esteja deixando claro como a pesquisa ela requer um critério, né? Eu acho que isso não impede que as pessoas acreditem no que elas acham que é mais plausível acreditar e vivam conforme as suas crenças, desde que isso leve elas a ter uma vida funcional, uma vida gratificante, né? Mas enquanto tema científico, a gente precisa ainda fazer muita coisa para se chegar a respostas conclusivas, né? Nós estamos ainda numa fase de hipótese, de coletânea de casos, uma fase ainda anterior a isso. Os contatos espirituais também, o médium da passividade incorpora o espírito fala um monte de coisa que é verdadeira sobre alguém que chegou lá, ou fala alguma coisa que está acontecendo à distância, mesma coisa. A gente tem objetivamente um fato de que o médium está relatando informações verídicas à distância, então possivelmente telepatia ou clarividência, né? Dependendo se essas informações forem de alguém ou forem informações que não são sabidas por mais ninguém. Mas objetivamente, repetindo, né, um espírito está incorporando ele, é uma questão ainda apenas para a gente deixar no campo da hipótese. Não é suficiente como prova. Eu dei os 4 exemplos básicos, né,
fenômenos psi, como eles podem acontecer junto com experiências paranormais que têm um conteúdo espiritual. Essas experiências nos levam a perguntar se existe a sobrevivência do espírito para além do corpo, e não só perguntar, como achar que é uma pergunta bem plausível, uma pergunta que merece ser considerada.